João Cláudio Jarruri, todo mundo já conhece, né? Está sempre aí na nossa Novo Tempo. E hoje ele veio aqui dar sequência a um trabalho que nós iniciamos, porque foi tão interessante a conversa com ele, outro dia, sobre o fanatismo, que muitas pessoas entraram em contato com a produção, falando, traz ele de volta, traz ele de volta. E aí temos a oportunidade de falar sobre o livro que ele tem, falando com os muçulmanos, a busca do diálogo numa ponte, né? Uma ponte. Que busca, a partir de algumas convergências nas religiões, diminuir e encurtar as diferenças. Sim. Isso é muito importante. Eu fui para o intervalo propondo a você que nos falasse sobre como você faz a difusão dessas ideias. Sim, Tem né? uma igreja específica ou você faz um trabalho itinerante? Eu fui pastor de uma comunidade árabe, né, em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Coronel Lisboa, 532. E fui pastor durante 8 anos deste local. E ali me apaixonei por esse tema, busquei me aperfeiçoar nesse tema. Hoje eu não sou mais pastor desta casa de oração, sou pastor da Igreja Central de São Caetano do Sul. Lá você falava para os Brima, né? Para os primos, pros Brima. E hoje meu trabalho está mais na divulgação deste material, do livro, e com palestras nas igrejas, em universidades. A gente trabalha aí apresentando esta mensagem de convergência, essa mensagem de paz que deve existir entre os islâmicos e os cristãos. Agora, com relação aos radicalismos, né? Você dedica um capítulo específico também da obra Sim, a essa situação. Como é que é aceito isso? Pelos cristãos e pelos muçulmanos? Quem tem mais facilidade de aceitação? Então, a gente tem que entender, o islamismo, existe o islâmico africano, que tem uma formatação de dogmas. Existe o islâmico do Oriente Médio, que tem uma outra formatação de dogmas. Você pega o islâmico brasileiro, ele tem uma outra formatação. Então, a divergência que existe até mesmo dentro do islamismo é ampla. Agora, o fanatismo, ele tem uma estrutura sempre pela religião e não pela religiosidade. Eu costumo separar a religião da religiosidade. A religião ela é estabelecida dentro de um âmbito de dogmas, de vocações humanas, estruturas humanas, pensamentos humanos, filosofias humanas. E a religiosidade ela se baseia na vivência da espiritualidade. Quando a religiosidade ela é tomada pelos dogmas religiosos, que são fortíssimos dentro do islamismo, aí nós temos aí o que vemos, o terrorismo, o fanatismo, o radicalismo, a estrutura destruidora que traz para os povos. Então a gente tem que entender desta maneira, desta forma, a questão do fanatismo religioso. O trabalho que o Jarruri desenvolve é realmente uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem que trabalhar essa questão de unir as pessoas, né? Eu acho que não só o ensinamento do cristianismo se volta para isso, mas na sua origem a religião muçulmana também tem essa pregação nesse sentido e desvios acontecem, né? Deturpações. Sim, como no cristianismo. Nós né? temos cristãos também bastante radicais, né? Sim, claro. E já tivemos no passado pessoas que foram extremamente cruéis também, como alguns hoje em dia o são, né? E esse encontro é sempre salutar, importante. Muito. E interessante que se você trabalha o cristianismo, a história do cristianismo é uma história também de certo desgaste com a espiritualidade, né? Nós vivemos hoje um afrouxamento espiritual no cristianismo de modo geral. Então, isso no islamismo não é aceito. Deus ele é muito respeitado no islamismo. Então, eles olham o cristianismo como uma religião profana, uma religião que se destruiu, que acabou, que não segue mais... Decadente, que não segue mais a palavra, a Bíblia, né? E quando você tenta fazer esse diálogo
É aqui que está o perigo e o problema. A problemática é essa. Quando você tenta fazer o diálogo entre muçulmanos, o islamismo e o cristianismo, a pergunta que vem para o islâmico é justamente essa: mas fazer o diálogo com aqueles que são profanos? Como vamos dialogar com alguém que é profano? Né? Justamente por causa do afrouxamento doutrinário existente no cristianismo no Ocidente. E aí a gente tem que apresentar uma qualidade de vida totalmente diferente do que existe por aí. Aliás, essa situação também existe entre os próprios cristãos, né? Um determinado claro. segmento achou que havia discrepâncias muito cruéis, né? Do ponto de vista de essas questões do Vaticano e tudo mais, né? E fizeram a reforma protestante, tanto insatisfeitos com o rumo que havia sido tomado por venda de indulgências, a tíbia do jumento que carregou Maria, né? Coisas que a igreja absurdas, católica, né? Então, naturalmente que eles devem até pautar em cima disso, né? Olha aí, vocês veem, Sim, né? claro. E esse tipo de situação acaba criando uma certa separação. E os mais radicais, os fundamentalistas religiosos, os islâmicos, eles não aceitam o cristianismo justamente por isso, né? Por exemplo, nós carregamos a cruz como o nosso centro da vida, a cruz de Cristo. A cruz para o islâmico, na cabeça do islâmico, lembra cruzada. Entendeu? Então, esse tipo de atitude acaba criando um certo bloqueio no trabalho, no ensino da palavra de Deus, da Bíblia para o islâmico, né? Olha, eu quero mais uma vez reforçar aqui que o Falando com os Muçulmanos é uma obra que você precisa ter para entender profundamente essa questão que é tão vivida atualmente, né, de esses enfrentamentos, essa coisa complicada, e a radicalização também de nós que não aceitamos que existem divergências entre eles lá também. Sim. Não é todo árabe, não é todo muçulmano que apoia sair cortando a cabeça dos outros no meio da rua e botando bomba. Tem muita gente que condena até esse tipo de atitude. Portanto, eu quero mais uma vez agradecer não só a entrevista, mas principalmente pela beleza do trabalho que você desenvolve, que é de pacificar essa turma. Não é brincadeira. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer. Satisfação muito Satisfação grande é ter aqui conosco mais uma vez o João Cláudio Charruri, e me permita convidá-lo mais vezes. Será um prazer. Tá bom? Muito obrigado. Uma satisfação muito grande.